Louvado seja o nome do Senhor, por esse privilégio que Deus nos dá de estarmos juntos, reunidos, no seu nome para servi-lo, para glorificar o seu nome. Quero dizer a todos vocês que são bem-vindos em nome de Jesus a essa reunião. Nessas últimas semanas estamos falando a respeito de milagres ainda acontecem. E hoje nós estaremos encerrando essa série de mensagens. E fui procurado durante esses dias por várias pessoas, ainda hoje, antes do culto iniciar, uma pessoa me procurou dizendo que Deus está fazendo um milagre na sua vida, na área financeira. Semana passada um casal me procurou e disse que Deus fez um milagre no seu casamento. Essa é a realidade do Deus a quem servimos, essa é a realidade do Deus que se importa com você, que se importa conosco. E por isso, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês a maneira como Jesus nos cura, a forma como Jesus cura as pessoas. Para isso, eu convidaria você para abrirmos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, vamos ler mais um milagre que Jesus realizou. Durante essas semanas estamos lendo alguns milagres, e nós aprendemos que todos os milagres de Jesus eram realizados não apenas no intuito de promoção, não no intuito de aparecer, de dar um show, mas Ele queria nos ensinar verdades espirituais. Ele queria nos mostrar verdadeiramente princípios que deveriam nortear a nossa vida. E não é diferente com esse milagre que vamos ler hoje, que se encontra no capítulo 2 de Marcos, do verso 1 ao verso 12, que nos diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres na lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia. Milagres. Jesus continua realizando milagres. E eu digo a você que talvez semana passada falei a respeito de como deveríamos orar para termos um milagre. E talvez você esteja orando. E eu quero que você entenda que quando você perceber, Deus está interessado em responder a sua oração. Deus está interessado em vir de encontro às nossas vidas. E esse texto, esse milagre, nos mostra um padrão da forma como Jesus respondia, na forma como Jesus interagia com as pessoas quando elas o buscavam com as suas necessidades. E nós percebemos aqui que nessa cura do paralítico, que é registrada em 3 evangelhos, Mateus registra esse feito, Marcos e Lucas, apenas João não registra esse acontecimento. Os 3 evangelistas nos mostraram esse mesmo acontecendo, devido à importância da resposta, da forma como Jesus trata com as nossas vidas. A forma como Ele vem de encontro às minhas dores, às suas dores, às nossas carências, a forma como Ele nos cura. Talvez você esteja orando, talvez você esteja precisando de uma cura. E quando eu falo de cura, eu não estou falando apenas de cura física,
mas eu estou falando de cura de relacionamentos. Talvez você precisa que algo seja curado nos seus relacionamentos, talvez na sua saúde emocional, talvez na sua saúde financeira, material. E assim como Jesus respondeu a esse paralítico, eu quero que você entenda que você pode esperar a mesma resposta de Jesus. E isso nos textos nos mostra que a primeira maneira como Jesus trata conosco é que Ele vem e primeiramente acalma os nossos medos. Mateus, quando registra esse mesmo fato, esse mesmo acontecimento, ele diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho. A primeira coisa que Jesus disse a esse homem foi: não tenha medo. Eu gostaria que em um momento você imaginasse a situação. Uma grande multidão em um local reunida. Esse homem, devido à sua enfermidade, talvez não saísse de casa. Esse homem talvez não estivesse acostumado com os burburinhos. Mas algumas pessoas decidiram levá-lo até Jesus. E quando chegam no lugar onde Jesus estava, não tem como chegar. Muita gente, muito burburinho, muita agitação. E alguém teve uma brilhante ideia, disse assim: vamos tirar algumas telhas, vamos fazer uma abertura. Vocês imaginam aqui nós, nesse culto, nessa reunião, e alguém baixar você do telhado agora, você numa maca. Você talvez com as suas pernas deformadas, raquítica, devido a não poder usá-las. Você talvez numa não tão boa aparência. Você imagina a situação em que você se encontraria. Como você se sentiria? Talvez com medo. Qual seria a reação do povo? Qual seria a reação de Jesus? Talvez você se sentisse envergonhado de se expor diante disso. E esse homem desce. O silêncio se coloca. Jesus para de falar. Todos os olhares se voltam para ele. Dizem que um dos maiores medos que nós temos é o medo de falar em público, o medo de chamar a atenção. Você se imagina agora você de em pé aí, todo mundo olhando para você. De cima a baixo, e ainda mais quando você está interrompendo algo que outras pessoas julgam importante. Como esse homem estava se sentindo? Como Jesus reagiria? Qual seria a reação de Jesus? Tchê, para, o que vocês estão pensando? Estão me interrompendo, eu estou falando, fica quieta, para com isso. Que bagunça é essa? O dono da casa, qual seria a reação? Mas Jesus, a Bíblia nos diz que a primeira coisa que Jesus fez foi encorajar esse homem, foi animá-lo dizendo: não tenha medo. Jesus olhou para os seus olhos, Jesus olhou para o seu coração, Jesus percebeu a sua realidade e disse: não se preocupe, tenha coragem, fique firme, não desanime. Deus está nos mostrando que sempre que alguém se volta para Cristo de uma forma verdadeira, Ele não o rejeita. Nenhum momento Jesus nunca afastou alguém que foi de encontro à sua vida, que o interrompeu nos seus afazeres, que o interrompeu na sua lide, nos seus sermãos, tendo um coração sincero. Todos que buscavam a Cristo de forma sincera encontraram nele acolhida. Encontraram nele tempo, encontraram nele um potencial de acolhimento, de atenção. Por isso eu digo a você, que se nós levarmos o nosso mal a Cristo, se você levar a sua dor, a sua angústia, os seus medos a Cristo, Ele vai te encorajar, Ele vai te animar. A grande verdade é que muitas pessoas ficam tensas, muitas pessoas ficam nervosas quando se fala de Deus e de Jesus. Ainda um dia desses, conversando com uma pessoa, o seu medo, a sua culpa em relação a Deus, ela não gosta de falar de Deus, ela não gosta de falar por quê? Porque tem em si um medo de como ela vai estar diante de um Deus com a situação que ela enfrenta, com a realidade da sua vida. Muitas pessoas dizem: ninguém entende o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou vivendo. Mas observem o que a Bíblia nos diz em Hebreus 4,15 a respeito de Jesus.
Pois não temos um sumo sacerdote, ele está falando de Jesus, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. A Bíblia está dizendo que Jesus sabe o que você está passando. Ele conhece, ele se identifica com a sua realidade, com a nossa realidade. Por isso nós precisamos entender que Ele sabe o que você sente a cada momento. Ele sabia o que aquele homem estava enfrentando e ele disse: calma-te, não fique preocupado, não fique com medo, tenha bom ânimo. O salmista no Salmo 139, o verso 1 ao 4, ele nos diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento, quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Meus irmãos, é encorajador você encontrar alguém que se identifique com a sua dor. É encorajador você saber que existe alguém que conhece, se identifica, que não acha que é frescura o que você está pensando, que não diz que é bobagem o que você está enfrentando, que não é alguém que diz: não, isso aí vai passar fácil, esquece, passa para outro. Mas alguém, pelo contrário, sabe verdadeiramente o que você enfrenta. É isso que a Bíblia está dizendo, que Deus sabe tudo a nosso respeito. Por isso, nessa semana que estamos falando sobre milagre, nós falamos muito a respeito de nós verbalizarmos, nós manifestarmos o que estamos sentindo e vivendo. Porque não adianta esconder de Deus, porque Ele sabe tudo, então não adianta tentar Ele esconder, omitir. Ele sabe realmente o que eu estou sentindo. E quando eu vou diante dele, eu admito isso. Eu estou sendo sincero. Eu estou abrindo o meu coração. Eu estou sendo, como aprendemos semanas passadas, apaixonado e intenso. Pedro, quando escreve na sua epístola, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade. Ele está dizendo: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? E ele complementa dizendo: porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Jesus se preocupa com o que eu sinto. Jesus se preocupa com o que eu estou vivenciando. Jesus se preocupa com os meus sentimentos. Cada um de vocês, não importa a idade, não importa a realidade, não importa qual seja a situação, se você está deprimido, Ele se importa com isso. Se você está se sentindo preocupado, ansioso, inquieto, se você está se sentindo desanimado, apático. Dia desses, conversando com uma pessoa, ela disse: eu estou a fim de chutar o pau da barraca de tudo, eu estou cansado, eu estou cheio. Jesus se preocupa. Quando você se sente sozinho em meio a uma multidão, quando você se sente solitário, estando acompanhado, Ele se identifica. Então a grande pergunta aqui para mim e para você é: por que a primeira resposta de Jesus para aquele homem foi: não temas? Por que Jesus, a primeira coisa dele foi acalmar os seus medos? Por que a primeira coisa que Jesus foi falar foi fazer uma menção aos seus sentimentos? Porque Ele sabe que o medo nos impede de ir a Cristo. Gente, se existe uma situação que nos impede de termos um milagre na nossa vida, são os nossos sentimentos, e principalmente o medo. Por isso eu digo a você que quando você se sentir culpado, quando você se sentir mal, quantas vezes eu ouço pessoas dizendo assim: eu nem vou mais na igreja porque eu me sinto mal, eu não quero mais nem orar, eu não sinto mais vontade de orar, de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de largar tudo porque eu me sinto assim. E Jesus está dizendo a mim e a você: não temas, tenha bom ânimo. Não deixe que esse sentimento, porque Ele sabe que o medo nos afasta dEle. O medo nos faz pensar que Ele vai nos julgar. O medo faz com que nós pensamos que Ele vai nos condenar e que Ele vai virar as suas costas para nós. O medo faz com que nós pensamos que nós não merecemos vir a Ele.
que não somos dignos de termos nada com Ele, que Ele não vai ter tempo para mim, que Ele não vai ter interesse em mim. Mas a resposta inicial de Jesus para todos nós é sempre a mesma: eu te amo, o amor. Por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Ele nos amou de tal forma, meus irmãos, que nós precisamos entender isso, vivenciar isso e nunca permitir que nenhum sentimento nos afaste de nos aproximarmos dele, porque Ele nos ama. Ele nos ama de tal forma que Ele sempre vai dizer a mim e a você: não desista, tenha bom ânimo, anime-se. Ele nunca vai nos condenar. Ele disse: eu não vim para condenar, não. Você não precisa ter medo de vir a Jesus. E vou dizer uma coisa que talvez muitos até vão achar estranho, mas mesmo quando seja a sua culpa, mesmo quando você for o culpado, mesmo quando você for o causador do mal, mesmo quando o que você está vivenciando é reflexo das suas escolhas erradas, equivocadas, Ele não te condena. Se esse homem fosse um aidético, que por viver uma vida promíscua, contraiu o vírus HIV e estava ali agonizando, morrendo, Jesus não ia olhar para ele e dizer assim: bem feito, viu? Jesus ia olhar para ele e dizer a mesma coisa: não temas, tenha bom ânimo, não se preocupe. Mesmo que seja nossa culpa, Jesus se solidariza, Jesus nos ama. Gente, isso precisa ser entendido, compreendido, porque muitas pessoas estão longe do projeto de Deus e de Deus, devido aos seus sentimentos de culpa, devido aos seus sentimentos de medo, e isso os afasta de viver uma vida plena e livre. Mas Jesus está dizendo a mim e a você: não se preocupe, não temas, tem bom ânimo. Mas Ele nos ama tanto, que Ele não quer nos deixar desse jeito. Então a primeira resposta de Jesus a mim e a você sempre vai ser uma resposta de encorajamento. Nunca vai ser uma resposta de nos jogar na cara, de nos condenar e mostrar um dedo dizendo: tu merece, tu tem mais é que te ralar mesmo. Mas Ele sempre vai dizer: não tenha, venha. Mas Ele nos ama tanto que Ele sabe que a cura não é apenas envolver os meus sentimentos, não é apenas eu me sentir bem. Ele sabe que a cura não pode estar apenas na dimensão da alma, precisa ser algo mais profundo. E Ele sabe, por isso Ele sempre quer nos levar a um nível mais elevado. Infelizmente a terapia hoje em dia, os analistas da psicologia e tantos outros estão trabalhando a nível de sentimentos. Por isso você às vezes vê pessoas dizendo assim: vamos ter que trabalhar esse teu sentimento de culpa. Gente, nós precisamos entender que Jesus não quer cura a nível de sentimento apenas. Ele confronta os meus erros e as minhas falhas. O texto nos diz no capítulo 5 de Lucas, verso 20, Jesus então disse ao homem: os teus pecados estão perdoados. Deus não apenas nos recebe com amor, Ele nos acolhe, Ele acalma os nossos medos, mas Ele sai do nível superficial e Ele vai naquilo que vai verdadeiramente na raiz do problema. Ele sai daquilo que é mascarado, aquilo que é simplesmente aparência, Ele vai diretamente no ponto. E no caso desse homem, Jesus olha para ele era um paralítico, e Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus supera todas as situações, porque Ele sabia que o problema daquele homem era a culpa. Gente, a grande verdade é que esse homem vem a Jesus para ser curado do seu físico. Esse homem vem ao Jesus porque as suas pernas não funcionavam. Ele passa por todo esse processo, por todo esse constrangimento, e ele agora está diante de Jesus, e Jesus, em vez de dizer para ele: você está curado, volta para a sua casa, Jesus olha para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados.
Deus está dizendo a mim e a você que Ele não está querendo apenas mascarar as nossas vidas, mas Ele quer colocar o dedo lá onde realmente está a causa dos nossos problemas. Não os efeitos, não as consequências. Jesus estava agindo na vida daquele homem porque ele estava vivendo uma vida atolada pela culpa, envolvida pela culpa, e o seu corpo estava reagindo dessa forma. É claro, já pregamos aqui N vezes, que nem todo sofrimento é causado pelo nosso pecado pessoal. Que culpa tem uma criança se a sua mãe era viciada e ela hoje enfrenta uma realidade de uma dor, de um problema terrível, porque foi gerado no ventre de uma mulher viciada em crack. Está sofrendo consequências de outras pessoas. Mas eu tenho que afirmar que existe uma grande parte de pessoas, a maioria dos nossos problemas nós trazemos em nós mesmos. Nós somos culpados das realidades que vivenciamos, não é o papai e a mamãe, não é as circunstâncias. Um estudo feito numa grande universidade americana apontou que metade dos pacientes em hospitais, metade dos pacientes nos hospitais tinham doenças relacionadas ao estresse, tinham doenças relacionadas aos seus sentimentos, doenças psicossomáticas, muitas pela culpa, o que elas fizeram, o que eu fiz, e outros pelo ressentimento, o que me fizeram. Já falei aqui N vezes de pessoas que contraem gastrite, câncer, úlcera, porque não conseguem administrar o ressentimento por terem sido vítimas de abusos. Então nós percebemos que os nossos corpos não foram feitos para nós vivermos nessa situação de culpa, de ressentimento, de emoções abaladas. Existe uma conexão muito grande entre a nossa mente e o nosso corpo. E Jesus percebe que esse homem estava vivendo essa realidade baseado em situações que ele havia gerado. Muitas pessoas teriam uma vida diferente se ouvissem apenas alguém lhe dizer: você está perdoado. Existem pessoas que passam a sua vida toda esperando ouvirem isso. Elas querem se livrar da culpa e, como não conseguem, elas ficam olhando a sua vida toda para uma garrafa de álcool. Vivem a sua vida toda envolvida num hobby, num lazer, num divertimento, porque elas precisam ocupar a sua vida, porque elas estão sempre fugindo. Pessoas que se tornam totalmente dependentes de pílulas, de remédios antidepressivos, constantemente, porque estão fugindo de culpas. Estão fugindo de sentimentos. Muitos estão se vivendo relacionamentos fúteis, se jogam, se entregam a homens, se entregam a mulheres, se entregam a aventuras, tentando resolver o problema que carregam dentro de si. Outros se lançam no seu excesso de trabalho, eles não querem parar nunca, porque sempre que param estão se sentindo culpados, ressentidos. Jesus percebeu que o verdadeiro problema daquele homem era que existia na sua alma uma ferida escondida. E essa ferida escondida estava proporcionando que ele vivesse uma vida paralisada. Talvez ele tivesse procurado alguns médicos e disse: não, o teu problema é que você precisa fazer uma fisioterapia, um exercício. Talvez alguém tenha dito para ele: não, você precisa apenas ajustar, fazer uma massagem oriental, acupuntura e vai resolver o seu problema. Aromaterapia, pedra terapia, que eu nem sei como é que chama, aquelas pedras, e você poder... Mas nada disso iria no foco do seu problema, porque o seu problema estava dentro dele. É típico nosso. É típico nosso realmente buscar todas as outras coisas antes de nos voltarmos para Deus. É típico nosso tentarmos, nos esforçarmos, resolver para depois finalmente irmos a Deus. Aquele homem agora está diante de Deus e o real problema não é a sua paralisia, é a sua consciência culpada. É aquilo que ele carregava dentro de si.
E aquilo que ele carregava dentro de si paralisava o seu futuro. Talvez você esteja com a sua vida paralisada, trancada. Talvez exista áreas da sua vida que simplesmente não vão para frente. Porque existem coisas que precisam ser tratadas. Existem coisas que precisam passar pelo perdão. Por isso que a Bíblia nos diz que o perdão é necessário para preceder a cura, a agir de Deus. Observe que primeiro Jesus olhou para aquele homem, Lucas registra na linguagem de hoje, meu amigo. Em outras traduções diz, meu filho, filho. Jesus primeiro se identificou com esse homem. Jesus disse, meu amigo. Até os fariseus xingavam Jesus, dizendo que ele era amigo de prostituta, amigo de beberrão, e Jesus batia no peito e dizia, eu sou mesmo. Aquilo que para eles era uma ofensa, chamar de Jesus de amigo de ladrão, amigo de publicano, amigo de meretriz, se fosse uma ofensa, para Jesus era um elogio. Jesus olha para aquele homem e diz, realmente você é meu amigo. Jesus quer ser o nosso amigo, Jesus quer ser o seu amigo independente do que você fez, independente do que você deixou de fazer. E a segunda coisa que a gente percebe é que Jesus disse àquele homem, os teus pecados estão perdoados, mas ele não anunciou publicamente o que esse homem tinha feito. Jesus não envergonhou aquele homem. Jesus não disse, não, você está assim, porque você tentou passar para trás lá aquela pessoa e fez aquele negócio, e bababá, deu no que deu. Não. Deus está dizendo a mim e a você, que Ele quer tratar a nossa vida e Ele não quer nos expor, Ele não quer nos envergonhar, pelo contrário. Ele quer nos curar. Mas Ele não minimiza a minha culpa. Ele não bota pano quente em culpa. Ele vai lá no ponto e diz, essa é a questão. E Ele trata isso e Ele elimina a minha culpa. Somente Deus pode eliminar a nossa culpa. Somente Deus pode purificar a nossa mente, o nosso coração e nos dar paz. Somente Deus pode realmente mudar a nossa vida. Você não precisa viver com a sua culpa, você pode ser perdoado. Você não precisa viver com medos, com inseguranças, com ansiedades. Você não precisa viver controlado pelos seus sentimentos, pelo seu bom humor ou mau humor. Pelo contrário, Jesus quer que você viva uma vida livre. E para isso Ele nos perdoa. Ele morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos viver livre da culpa. A Bíblia diz que Ele carregou toda a nossa culpa sobre Ele, todos os nossos pecados. E é interessante você observar de que forma Deus nos perdoa, de que forma Jesus nos perdoa. A Bíblia diz que a primeira coisa é que Deus nos perdoa imediatamente. Isaías 55, 7 diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Eu e você temos uma tendência humana de que quando alguém faz alguma coisa para nós, nós queremos que ele pague um pouquinho. Nós queremos que ele sofra um pouquinho primeiro. Ah, tu fez isso comigo? Então agora eu vou deixar tu sentir um pouquinho o que é. Não. O texto nos diz que Deus nos perdoa imediatamente, instantaneamente. Ele não olha para mim e diz assim, Gilberto, eu vou pensar, tu me procura amanhã, que eu vou pensar se eu vou te perdoar ou não. Tu volta semana que vem e eu vou pensar, mas antes tu vai ter que purgar um pouquinho. Gente, isso não existe para Deus. Se você é um cristão, se você é filho de Deus, você vai dizer, nunca senti culpa, não. Nós temos que sentir culpa apenas o tempo necessário para pedir perdão a Deus e optarmos por mudarmos a nossa vida. A Bíblia diz que um cristão, um homem, uma mulher que conhece a Deus não vive na culpa. Ele erra, ele reconhece, ele se arrepende e ele muda. Agora, a grande verdade é que muitas pessoas acham que precisam se sentir culpados um pouco para poder valorizar o perdão. Precisam viver uma vida miserável para valorizar o perdão. Isso é loucura. Isso não é bíblico. Deus não quer que você viva debaixo da culpa.
Sentir-se culpado pelo que você fez, pelo que você deixou de passar, não é o que Deus quer para você. Deus quer que você sinceramente busque o perdão dele e opte por mudar de vida. Deus nos perdoa não apenas imediatamente, mas nos diz o texto completamente. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Veja o que a Bíblia diz. E Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Quando a Bíblia diz que Ele morreu por todos os meus pecados, será que tem algum que Ele não incluiu? Será que o que eu vou fazer semana que vem, daqui a um ano, quando eu me aposentar, não estava nesse todos? A Bíblia nos diz que Ele, sabedor disso, Ele morreu por todos os meus pecados. Ele morreu, Ele pagou para que eu pudesse ser livre da culpa. E o Paulo usa uma palavra que Ele removeu. É como aquelas propagandas que a gente vê na televisão de algum produto de limpeza que na televisão funciona muito bonito, né? Pega e passa assim uma flanela e sai toda a sujeira, removeu toda a sujeira. Na propaganda é marketing, mas na Bíblia é verdadeira. É um removedor de Deus, que o sangue de Jesus vertido naquela cruz nos remove toda a nossa culpa. É quando você paga uma conta de água e depois que você paga a conta de água, a conta de luz, você larga lá, não importa mais porque está pago. Deus está dizendo a mim e a você que eu e você precisamos encontrar em Cristo o perdão e esquecermos o nosso passado. Esse homem vivia uma realidade presente porque estava debaixo da culpa. Deus perdoa o meu pecado, Deus perdoa o seu pecado e nós devemos nos esquecer dele como Deus se esquece. Mas a grande verdade é que o diabo, que é chamado de acusador na Bíblia, ele primeiramente minimiza o nosso erro. Primeiro ele diz, não, todo mundo faz. Não, isso é bobagem. Primeiro ele diz que não, vai lá, cara, te atira de cabeça, aproveita, está aí, é a tua vontade. Mas depois que você se envolve, ele vem e diz, o que você fez? Você que tinha pose, você que falou para algumas pessoas, você que dizia que era crente, você que dizia que amava a tua esposa, você que dizia que era fiel ao seu esposo, ele nos coloca numa situação de onde o pecado fica superestimado, como se nós não merecêssemos, não fôssemos dignos de perdão. E acabamos carregando a culpa. Por isso eu digo a você que se você não entender completamente o perdão de Deus, você vai viver uma vida miserável e sempre que algo de ruim acontecer com você, você vai dizer, poxa vida, é a mão de Deus. Deus está me punindo, Deus está me castigando, porque eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo. Quantas mulheres que praticaram aborto, quando eram jovens, quando estavam lá na sua juventude, carregam até hoje traumas, carregam até hoje culpas, e não conseguiram libertar-se. Quantas pessoas carregam durante anos situações porque não conseguem se ver livre, e áreas da sua vida estão presas, estão paralisadas. Deus quer dizer a você que Ele nos perdoa imediatamente, Ele nos perdoa de uma forma completa, e não apenas isso, mas livremente. Veja o que a Bíblia diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Eu já disse isso aqui muitas e muitas vezes, nós, eu e você, nunca seremos capazes de ganhar ou de merecer o perdão de Deus. Nada que eu faça, nada que você faça vai ser digno de merecermos o perdão de Deus. O perdão de Deus é um dom que Deus nos dá. Por isso nós estamos falando de milagres nessas semanas. Mas eu quero que você entenda que o perdão é o maior milagre que eu e você possamos experimentar na nossa vida. O perdão de Deus é o maior milagre que Jesus realiza em mim e em você. Por quê? Porque essa é a nossa maior necessidade. A minha maior necessidade não é ter um corpo saudável, não é ter dinheiro no banco. A minha maior necessidade é ter a minha alma, o meu espírito em paz diante de Deus e comigo mesmo.
E isso só vem quando eu verdadeiramente usufruir da minha vida o perdão de Deus. E isso foi o que custou o maior preço, o preço do sangue de Jesus naquela cruz. Então o maior milagre que Deus pode fazer, o que traz maior bênção na minha vida, não é resolver a minha vida financeira, não é resolver a minha saúde, mas verdadeiramente o meu estado de espírito diante de Deus. Por isso eu digo a você, que sempre que nos voltamos para Deus, Ele primeiramente acalma os nossos medos. Ele diz, eu sei que foi você que pisou na bola. Mas fica tranquilo, não desanime, tenha bom ânimo. Depois Ele vai lá aonde realmente está o problema e Ele diz, você precisa tratar essa área, você precisa tratar essa situação. E a terceira coisa é que Ele vai desafiar a nossa fé. Mateus, registrando esse mesmo versículo, nos mostra que Jesus olhou para aquele homem e disse, levanta, toma teu leito e anda. Jesus pediu para aquele homem fazer algo que era humanamente impossível, porque aquele homem era um paralítico. Aquele homem já estava há anos, há muito tempo, sem ficar de pé. Aquele homem estava raquítico, atrofiado todos os músculos. Mas Jesus pediu para que ele fizesse algo que ele nunca tinha feito. Semana passada falei do cego, que Jesus mandou ele fazer uma coisa comum, lavar o rosto, algo que ele já tinha feito. Agora aqui Jesus está desafiando a fé desse homem. E observem que Jesus não disse, você está curado, meu filho, fica de pé. Jesus disse, fica de pé e vai embora. Ele não disse, ele não falou que o homem... Mas aquele homem tinha uma série de medos, uma série de dúvidas. Por que será que Jesus não disse, meu filho, eu te curo, então agora tu pode te levantar e vai para a tua casa? Porque Jesus está querendo que eu e você demonstremos fé. Nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 9, 29, nos diz que Jesus olhou para eles e disse que seja feito segundo a fé que vocês têm. 7 vezes nos evangelhos, Jesus usa a expressão, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Gente, fé é imprescindível. Deus vai nos desafiar a andar em fé. Deus vai nos desafiar a agir em fé. Mas o que é fé? Fé é algo que você faz. Fé é algo que te leva à ação. Fé é muito mais do que você pensar. Não, eu acredito em Deus. Fé é algo que você realmente age, atua. Agora, crer apenas com a cabeça, acreditar, não tem significado algum. Deus está dizendo a mim e a você, que Deus vai desafiar a sua fé. Mas a boa notícia, a boa nova, é que quando Deus nos desafia para o impossível, quando Deus pede a mim e a você para fazer alguma coisa humanamente impossível, Ele nos dá poder para fazer. Essa é a grande diferença entre Cristo e as filosofias. Isso é a grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões. Isso é diferente da maneira como Deus trata os nossos sentimentos, porque Ele nos pede, Ele vai de encontro à nossa realidade, e Ele diz, age e eu estarei com você. Ele nos dá força. Por isso é preciso que eu e você aprendamos a andar em fé. Agora, um pouco antes do culto, uma pessoa me procurou e disse assim, pastor, decidi algumas semanas atrás, ouvindo aquilo que tem sido falado, a agir por fé na área do dízimo, que eu tinha dificuldade. E agir por fé, e a minha vida em poucas semanas mudou radicalmente. Talvez você esteja precisando aprender a perdoar alguém, você precisa agir em fé, ação. Talvez você precise fazer uma mudança. Talvez você precise tomar a iniciativa de ir falar alguma coisa com alguém, compartilhar alguma coisa com alguém. Mas você precisa reagir. Fé é ação. Eu dizer que eu tenho fé, mas isso não mudar as minhas atitudes, a minha postura, não funciona. A Bíblia diz que foi pela fé que Abraão levou Isaque. Gente, ele foi até o altar, ele foi até aquele momento crucial. E diz o escritor de Hebreus que ele sabia que Deus o poderia ressuscitar até das cinzas. Deus está querendo dizer a mim e a você,
que esse paralítico representa cada um de nós aqui essa noite. Cada um de nós somos deficientes em alguma área da nossa vida. Cada um de nós está paralisado em alguma área da nossa vida. Talvez a preocupação, talvez a dúvida, talvez a indecisão, talvez a depressão, talvez a raiva, o ódio, talvez a inveja, talvez o que fizemos no passado, o que deixamos de fazer no passado está trancando a nossa vida. Talvez você esteja carregando um monte de arrependimentos. Talvez você esteja carregando um monte de culpa, até mesmo de vergonha. Talvez as suas memórias, as suas lembranças sejam lembranças dolorosas de falhas, de erros. Eu quero dizer para você que o resultado disso é que você não vai poder ter um futuro diferente se você continuar carregando essas coisas. É isso que Jesus disse àquele homem: para que você volte a ser um homem livre, você precisa deixar o passado. Você precisa ser curado. Jesus hoje quer libertar a sua vida. Jesus hoje quer tratar com você. Mas você tem que parar de dar desculpas e vir a Cristo. Você precisa verdadeiramente demonstrar a sua fé, assim como esse homem fez. O texto nos diz que ele livremente admitiu que precisava de ajuda. No momento em que ele saiu da sua casa, que ele aceitou o convite dos seus amigos, ele reconheceu: eu sou um paralítico, eu estou paralisado. E ele foi porque ele acreditou que Cristo podia e ia lhe ajudar. Eu quero que você reconheça que existem áreas da sua vida que estão paralisadas. Que existem áreas da sua vida que precisam ser curadas. Existem áreas da sua vida que estão deficientes. E você precisa crer que Cristo pode e que vai te ajudar. E mesmo que seja culpa sua, mesmo que você seja o culpado, mesmo que o que você está enfrentando hoje seja a realidade do que você plantou ontem, Ele quer dizer a mim e a você que não importa, venha a Cristo, porque Ele vai dizer a mim e a você: não desanime, tenha bom ânimo. E nós precisamos então agora fazer o que Ele está nos dizendo para fazer. Nós precisamos fazer como esse paralítico fez. Jesus disse: levante-se, e ele se levantou. E se ele decidisse não se levantar, se ele olhasse para os cabos e disse assim: eu não posso, por isso que esses 4 amigos meus estão aqui. Mas ele ouviu. Nós precisamos entender que quando se trata de cura, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nós precisamos estar sensíveis ao que Deus quer nos dizer. E olha uma das coisas que Deus quer nos dizer. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus está dizendo a mim e a você que quando eu honestamente compartilhar as minhas lutas com outras pessoas sinceras, de Deus, de confiança, eu estarei entrando num processo de cura. Existem pessoas que não são curadas, podem até ser perdoadas. Existe uma diferença entre você ser perdoada por Deus e ser curado. Perdão, você se arrependeu diante de Deus, você é perdoado instantaneamente. Mas a cura passa por um processo. Uma cura é preciso você confessar, você precisa de ajuda, você precisa de amparo. Por isso nós convivemos como igreja. Por isso nós incentivamos as pessoas a fazerem parte de um grupo de crescimento. Por isso nós dizemos a você que você não pode, como cristão, andar sozinho. Porque para sermos curados, nós precisamos um dos outros. Você precisa entender que você é tão doente quanto os segredos que você tem. E existem pessoas que estão morrendo, definhando, seus relacionamentos estão morrendo, definhando, porque eles guardam segredos. Eles não confessam, eles não se abrem e eles não são curados. Podem até serem perdoados por Deus, mas carregam a sua vida toda debaixo da culpa. E a culpa os leva a fazerem de novo, e de novo, e de novo, porque já que eu não consegui me livrar de uma coisa de 10 anos atrás, se eu fizer de novo, é uma coisa a mais para fazer de novo. Então Deus está dizendo a mim que Deus está querendo fazer milagres ainda hoje. Deus ainda faz milagres, mas eu e você precisamos ir de encontro a Ele em fé. Por isso,
eu quero encerrar essa série de mensagens dizendo a você que Deus continua fazendo milagre. E o maior milagre que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida, é vivermos em paz conosco mesmo e com Deus. Por isso eu diria que hoje temos aqui nesse lugar 3 grupos de pessoas. Alguns de vocês talvez estejam sofrendo hoje. Talvez alguns de vocês sofreram, estão vivendo uma emoção, um sentimento que tem de paralisado. Você não consegue pensar em outra coisa. Você não consegue se desvencilhar, talvez seja o medo. Talvez seja a culpa. Talvez seja a inveja, a depressão. Seu corpo até pode estar bem, seu corpo até pode estar legal, mas você se sente espiritualmente paralisado. Você se sente espiritualmente trancado. As coisas não funcionam, as coisas não vão bem. Por isso eu digo a você que independente de quem você é, independente do que você fez, Jesus está dizendo, vem a mim e eu vou te curar. Deus está querendo curar. Deus está querendo dizer a mim e a você que você pode ser perdoado e você pode começar de novo. Deus tem diante de você um novo mundo, uma nova vida, um novo caminho, novos relacionamentos significativos. Mas você precisa entender que Ele está disposto a te perdoar imediatamente, completamente, livremente. Existem outras pessoas aqui que não estão sofrendo isso, mas elas têm a necessidade de dar um passo a mais na sua fé. Elas precisam ir um pouco mais adiante no seu crescimento. Talvez elas precisam assumir um compromisso com a santidade, com a pureza. Talvez elas estão precisando acertar a sua participação e o seu envolvimento com um grupo de crescimento. Talvez elas precisam se decidir pelo batismo. Talvez elas precisam decidir por casar. Talvez elas precisam se decidir por dar o seu dízimo. Você está numa situação onde você precisa crescer no seu andar com Cristo. E finalmente, existem outros que estão aqui, que não estão sofrendo, mas sabem de alguém que está sofrendo. Sabem de alguém que precisa. E eu pergunto, o que você está fazendo? O que você vai fazer sobre isso? Você se importa o suficiente para trazer pessoas a Jesus? Esses 4 amigos ajudaram esse homem a obter um milagre. Quem daqui está ajudando alguém a vivenciar um milagre? Quem daqui tem sido um amigo preocupado por alguém que está sofrendo? Quem daqui está tendo fé? O texto nos diz que Jesus, vendo a fé deles, não foi do homem apenas, mas deles, dos amigos. Quem aqui está tendo fé para ver um milagre na vida de alguém? Deus está querendo que você supere todas as dificuldades e seja persistente. Gente, aqueles homens se atreveram a fazer algo diferente. Aqueles homens se atreveram a fazer algo criativo. Eles trabalharam juntos para poder fazer com que o seu amigo fosse curado e alvo de um milagre. Aqueles homens estavam dispostos a botar a mão no bolso e dizer, nós pagamos o telhado que nós quebramos. Quem está aqui disposto? Acabamos de ver aqui algumas pessoas que pagaram do seu bolso para atravessar o Oceano Atlântico, para fazer diferença num povo que eles não conhecem, não sabem nada de nada, mas sabem que precisam de um milagre, e um milagre de onde eles fizeram uma pequena parte, algo do seu dia a dia. Mas eles não cruzaram os seus braços, eles não ficaram apáticos, pelo contrário, eles foram construir um milagre de Deus naquela nação. Quem sabe o que o futuro reserva a alguma daquelas crianças que amanhã depois vão estar debaixo de uma escola, vão estar ouvindo a voz de um missionário, porque alguém saiu daqui, como esses paralíticos, esses homens levaram esse paralítico, porque eles trabalharam para a construção de um milagre. Qual foi a última vez que você trabalhou para a construção do milagre de alguém que precisa? Você já foi resolvido o seu problema, você já está livre, leve, solto, curado, e daí? O geração futura está clamando por pessoas que amem crianças, que queiram fazer diferença para que o milagre aconteça. E nunca houve na história uma época tão difícil para transmitir os ensinos da palavra de Deus às crianças, porque na escola eles ensinam que nós viemos de um macaco,
ensinam que tudo é relativo, que não existe mais guri e menina, não existe mais menino e menina que vão crescer e vão escolher o que querem fazer. E aonde estão os homens e mulheres que querem ser pessoas que geram um milagre? Nós fomos chamados para sermos uma igreja que prega que milagres ainda acontecem. E nós precisamos ser uma igreja que seja um milagre em meio a uma filosofia, em meio a uma geração que só prega prosperidade, em uma geração que só prega que a igreja precisa ter grandes templos, suntuosos templos, programas de televisão, os pastores ricos, milionários e todo mundo rico, satisfeito e sentado e sem se envolver em nada. Ninguém quer fazer mais nada se não for pago, se não for salário, se não for dinheiro. Não existe mais voluntários dispostos a se doar. Deus está querendo dizer a mim e a você que existem possibilidades ao nosso redor para que eu e você possamos trabalhar, para que milagres aconteçam. Se não existissem 4 homens que carregassem aquela maca, aquela padiola, nós hoje não estaríamos falando de um milagre. Por isso eu digo a você essa noite, traga um amigo, traga uma pessoa à igreja, fale de Jesus. Talvez o maior milagre na sua vida, talvez você precise crescer em aprender a compartilhar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Eu convidaria você a curvar a sua cabeça e nós vamos orar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Assim como os nossos irmãos da África disseram, que eles estavam felizes, realizados, até mesmo mais do que aqueles missionários, eu tenho certeza para vocês, que quando aqueles 4 homens voltaram agora para casa, e sem precisar carregar aquele paralítico, eles iam pelo caminho todos se rindo, batendo um nas costas do outro e dizendo, é bom demais. Se nós tivéssemos te carregado e você foi bom demais, você agora está voltando. Não apenas o paralítico estava feliz, mas todos eles, porque viveram a realidade de Deus. Eu quero que você coloque diante de Deus agora a sua vida. Você está precisando de uma cura. Você está precisando que Deus cure alguma emoção que tem te paralisado, algum sentimento. Existe alguma área da sua vida que está deficiente. Existe alguma coisa na sua vida que você precisa crescer. Existe em você uma dificuldade em se solidarizar, em se envolver, em se doar para que milagres aconteçam? Em qual dessas categorias você está? Deus está querendo realizar um milagre nas nossas vidas. Fique de pé enquanto nós vamos estar cantando. Eu não gostaria de deixar de orar por você, que nessa noite gostaria de vir a Jesus e entregar todas as suas culpas. Ele quer te perdoar. Se ainda alguma coisa te acusa, se alguém ainda no seu coração te diz que Jesus vai te condenar, que Ele vai te recriminar, que Ele vai jogar na tua cara, é mentira do diabo. Ele te ama e Ele sempre vai te receber. E Ele não quer que você continue da mesma forma. Curva a sua cabeça. E se você quer uma oração, venha até a frente, eu quero orar com você. Acrescenta-me a fé. Guarda os meus pensamentos, não quero me perder de ti. Sobre as águas me faz andar, se embora eu vier afundar, a tua mão me sustentará, me fazendo respirar. Ainda que eu me perca em meio às circunstâncias, tu vais ao meu encontro me amparar. Me chamas pelo nome, firmamente. Eu quero convidar os pastores a ajudar orando aqui. Venha você que queira ser um instrumento de Deus. Você que quer ser sensível. Você que tem uma área da sua vida que precisa ser curada. Venha. Venha diante de Cristo. Fortalece a minha fé, acrescenta minha
minha fé, guarda os teus pensamentos. Não quero me perder de ti. Sobre as águas me faz andar, embora eu era afundar, a tua mão me sustentará, me fazendo respirar. Ainda que eu me perca em meio às circunstâncias, tu vais ao meu encontro me amparar. Me chamas pelo Deus, nome, em nome de Jesus agora. Tu conheces, tu que sondas e conheces o mais profundo de cada coração. Agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração agora. Remove agora toda a culpa. Que o teu filho e a tua filha agora possam, em nome de Jesus, ter a vida liberta. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Tudo que escraviza, tudo que paralisa, tudo que impede o agir de Deus agora seja quebrado deste coração. Em nome do Senhor. Que eles possam agora estar verdadeiramente livres. Que a sua fé agora seja acrescentada. Em nome do Senhor. Tu conheces aquilo, Pai, que os teus filhos precisam crescer. Te louvo e te bendigo, porque existem pessoas que querem ser instrumentos de Deus. Existem pessoas que querem ser amigos de Deus. Existem pessoas que querem ser aqueles que facilitam o milagre. Então agora, em nome de Jesus, ouve agora a oração. Ouve agora o clamor. Nós colocamos diante de Ti, Pai. Traz agora a convicção. Traz agora a ação do Espírito Santo de Deus. Traz curamente agora a alma. Que o perdão de Deus seja verdadeiro. Remove toda a culpa, todo o medo, todo o desânimo, todo o sentimento contrário agora. E em nome de Jesus, que eles possam ouvir agora dentro do seu coração, da sua fé, com a sua fé, a palavra: tem bom ânimo, eu estou contigo, não desanime. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória. E nós queremos ser conhecidos como uma igreja que carrega os doentes na presença do Senhor, uma igreja que leva as pessoas a Jesus, umas pessoas que compartilham o que têm, o que são, o seu tempo, o seu potencial, a sua energia. Nós queremos, nós acreditamos em milagres, nós descansamos na bondade do Senhor. Então, em nome de Jesus, confirma agora no coração que haja voluntários, que hajam homens e mulheres dispostos a verdadeiramente construir no reino de Deus, a fazer diferença. Toma nas tuas mãos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Ainda que eu me perca em meio às circunstâncias, tu vais ao meu encontro me amparar. Me chamas pelo nome, firmamente as promessas, lembrando que comigo sempre estás, Jesus. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia.